Olá, queridos e queridas aqui do canal Resenhando. Faz tempo que eu não gravo um vídeo. Sei que da última vez eu prometi que não ficaria muito tempo sem gravar e não cumpri, mas coisas da vida. Dessa vez eu não vou prometer qual vai ser a periodicidade das gravações, mas eu prometo me esforçar nisso, né? Estava concluindo ali o meu mestrado e precisei dar atenção a essa conclusão e por isso a paralisia nos vídeos. Mas quero voltar em grande estilo, falando sobre esse livraço, A Fé na Era do Ceticismo, do Timothy Keller. Bom, é um livro que li há pouco. Eu penso o seguinte, primeiro sobre o autor. Para mim, Tim Keller é a pessoa que melhor articula a fé cristã no nosso mundo hoje, fazendo um diálogo muito profundo com a realidade social, os pensamentos do mundo, o secularismo, de modo muito objetivo, e o faz com uma maestria e com uma habilidade singular, né? Ele consegue equilibrar erudição, tanto bíblica, teológica, quanto intelectual de amplo espectro, assim como ele consegue trazer beleza dentro do seu livro, uma construção literária muito agradável, muito bom de ser lido. Você tem realmente uma experiência muito agradável. Então, ele não faz isso só nesse livro, ele faz isso em todas as obras que eu já tive a oportunidade de ler, do Tim Keller. E com isso não é diferente, né? Eu recomendo o Tim Keller para todo mundo. Mas falando da obra de modo direto, ele trabalha dentro desse livro, né, elementos. Ele, na sua experiência pastoral, ele ali na cidade de Manhattan, Nova York, uma região muito secularizada, ele foi lidando com pessoas ao longo do seu ministério com muitas dúvidas sobre a fé cristã e levantando dúvidas que ao longo do tempo foram se tornando comuns. Então ele foi pegando essas dúvidas que ele foi recebendo ao longo do seu ministério sobre a confiabilidade das escrituras, sobre como nós articulamos a fé cristã e a ciência hoje em dia e coisas do gênero, e ele, a partir dessa obra, ele trata dessas perguntas de modo muito profundo, de modo muito respeitoso, levando em consideração as dúvidas e os dramas dessas pessoas. Ele não faz uma apologética dura, ele não faz uma apologética sensibilidade com o drama humano, com as suas dúvidas, com os seus questionamentos. Ele trata essas pessoas e essas dúvidas levantadas com muito carinho, com muita misericórdia, muita graça, e tenta levar ao longo de toda a obra uma argumentação bíblica, teológica e filosófica sobre essas perguntas, demonstrando a plausibilidade da fé cristã, a confiabilidade da fé cristã, os argumentos racionais, lógicos e experienciais que ele vai destacando ao longo do livro. Eu vou dar uma lida aqui brevemente, por exemplo, no sumário do livro, e são divididos em algumas partes. Na primeira parte, ele trabalha com alguma dessas dúvidas. Por exemplo, o capítulo 1, não pode haver somente uma religião verdadeira. Pessoas que questionam, deve vir, ainda mais numa era secular e pluralista, é uma dúvida muito constante, e pessoas perguntam, olha, por que só a fé cristã é a religião verdadeira, outras não são? Capítulo 2, como um Deus bondoso pode permitir sofrimentos, tratando, por exemplo, do problema do mal no mundo. O cristianismo é uma camisa de força, o capítulo 3, onde pessoas questionam a fé como se a fé engessasse os crentes, como se a fé impedisse de viver a vida. E Keller vai tratando, a partir desses questionamentos do público, das pessoas, como a fé cristã não é nada disso. Muitas das vezes as pessoas estão lidando com um estereótipo da fé, que tiveram experiência negativa ao longo de sua vida, mas também em algumas situações, trazendo uma perspectiva bíblica, uma teologia filosófica profunda sobre o tema. Depois ele vai apresentando na segunda parte os fundamentos da fé, pistas sobre Deus, capítulo 8, conhecimento
de Deus, capítulo 9, o problema do pecado, 10, a religião e o evangelho, 11, a verdadeira história da cruz, 12, e alguns outros. Ou seja, basicamente o livro é dividido nesses dois trechos. No primeiro momento, onde ele trabalha com as dúvidas e argumenta em cima das dúvidas das pessoas que o procuraram ao longo do seu ministério. Na segunda parte, ele tenta traçar ali o drama teológico das escrituras, o drama da doutrina. Ele tenta apresentar aos seus leitores como a fé cristã deve ser articulada e pensada, trazendo elementos básicos da doutrina cristã e apresentando de modo muito claro, apresentando de modo muito profundo também e simples. Ele não é simplista, mas ele é simples na sua apresentação, fazendo com que essa estrutura ela seja extremamente palatável e ao longo da leitura, né? Eu diria que esse livro, como Keller, como eu já disse no início, todo cristão deveria ler, mas para mim, eu tomei isso como algo que farei e sugiro também e recomendo nesse sentido também o uso do livro para presentear um amigo não crente ou um amigo que tem lidado com a dúvida. Eu acho que dar de presente para alguém a fé na era do ceticismo, do Timothy Keller, será uma ferramenta abençoadora para a vida dessa pessoa, fazendo com que ela tire dúvidas sobre a fé cristã, seja apresentada uma perspectiva bíblica profunda e isso ajude nos seus dilemas, tá bom? Fica aqui a recomendação, espero voltar com muitos outros vídeos em breve, mas fica aí a dica. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa os sininhos para receber a notificação e segue a gente também lá no Instagram, @resenhando com Jesus, tudo junto. Então vá lá, procura a gente lá no Instagram para que a gente possa, lá eu também dou dicas de livros, com frequência coloco lá quais livros eu estou lendo no momento. Se quiser, vai lá, me procura lá, bate um papo comigo e a gente pode trocar figurinha também sobre leitura, sobre boa literatura, sobretudo sobre literaturas boas relacionadas à fé cristã. Tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês e boa leitura.